Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bate-Papo Barenbrug. Eu sou a Sâmia Cabral, sou zootecnista e membro do time de desenvolvimento tecnológico da Barenbrug do Brasil. Neste episódio do Bate-Papo Barenbrug, eu tive a satisfação de conversar com Flávia Fontes. A Flávia, que é médica veterinária, doutora em ciência animal, CEO do Grupo Integral Comunicação, fundadora da revista Leite Integral, idealizadora do movimento Beba Mais Leite e influenciadora no mercado leiteiro. E se tu gosta de assuntos como tecnologia, gestão e inovação na cadeia do leite, eu quero te convidar a vir acompanhar comigo esse bate-papo. Vamos embora? Oi, Flávia, tudo bem? Olá, tudo bem e você, Sam? Tudo bem, seja bem-vinda, Flávia. Quero iniciar o nosso bate-papo aqui já para te agradecer por ter disponibilizado o teu tempo para estar aqui com a gente, tá bom? Eu sei que o assunto que a gente vai conversar aqui, você se sente muito à vontade de falar e fala com propriedade, que é sobre produção leiteira. Então, para a gente iniciar a nossa conversa, eu queria que tu se apresentasse, falasse um pouco para a gente da tua formação, de quem é a Flávia, como que tem sido a tua trajetória no agronegócio, e especialmente na cadeia de leite. Antes de mais nada, quero agradecer a Barenbrug pelo convite, pela lembrança do meu nome. Realmente é um assunto que eu amo falar, né? Eu nem vejo o tempo passar, então vocês vão me podando aí, porque se deixar eu vou falando horas a fio. Então, eu sou a Flávia Fontes, eu sou médica veterinária, formada na Escola de Veterinária da UFMG, onde eu também fiz mestrado e doutorado, sempre voltado aí para a pecuária leiteira. Em 2005 eu terminei o doutorado, em 2006 eu criei a revista Leite Integral, que de lá para cá vieram outros produtos, foram agregados aí na nossa empresa, que hoje é o Grupo Integral Comunicação. Então a gente tem o movimento Beba Mais Leite, a gente tem a Integral Conteúdo, a gente tem a Integral Certificações. E atualmente eu estou finalizando aí um MBA em comportamento do consumidor, exatamente porque nós somos uma empresa que fala aí com todos os elos da cadeia produtiva do leite. Então a gente fala desde o produtor, a indústria, até chegar no consumidor final. Então eu senti essa necessidade, né, de me aprofundar um pouco mais numa área que eu nunca estudei, em função aí da minha formação como médica veterinária. Legal. Você já iniciou aí falando um pouco de alguns projetos do Grupo Integral Comunicação, e aí eu queria que a gente discorresse um pouquinho melhor sobre esses projetos, para o pessoal saber do que você tem trabalhado um pouco mais, né? A gente acompanha o teu trabalho, sabe que tu levanta a bandeira do agro, a bandeira da produção leiteira, e aí queria já iniciar, então, com a revista, né? Que tu mesmo citou. A revista já tem 15 anos, né, Flávia, de estrada? Está aí levando a informação técnico-científica, inclusive, para os produtores. E eu queria saber de onde surgiu essa ideia da revista e como tem sido essa interação do produtor ao longo desses 15 anos com a informação que é difundida por meio da revista. Então, a revista é minha filha mais velha, né? Minha debutante. Eu sou mãe também do Pedro, de 9 anos, e do Vitor, de 6 anos, e a Leite Integral, fazendo 15 anos aí esse ano. Um adolescente, né? Um adolescente, o que acontece? Eu terminei, né, o doutorado em 2005 e eu queria seguir carreira acadêmica, eu queria ser professora. Eu brinco até hoje que eu sou uma professora frustrada, mas é mentira, porque eu estou muito realizada, né, com o meu trabalho hoje. Eu realmente consegui conciliar as coisas que eu mais gosto em relação à pecuária leiteira. Então, a revista veio muito dessa necessidade minha, né, eu estava saindo aí de quase 11 anos aí de academia, né, de estudo dentro da universidade, e eu queria continuar fazendo isso, eu queria ter esse contato com o campo, mas também queria continuar me atualizando com trabalhos científicos
eu gosto muito de estudar, então eu queria continuar fazendo isso, e a Leite Integral me permite tudo isso, né? E ela veio também, assim, de uma percepção minha de que a gente tinha um nicho aí de mercado para uma revista mais técnica, desculpa, gente, para uma revista mais técnica que atendesse o produtor de leite, que a gente chama, né, de produtor de leite progressista, que é aquele produtor independente da quantidade de leite produzido, ele está buscando tecnologias que possam melhorar a sua produtividade, a sua eficiência, mas que também atendesse técnicos do setor, porque eu me colocava nessa posição, né? Eu tinha vontade de ter uma revista com cunho técnico e não existia essa publicação nessa época. Então, eu juntei, né? Uni aí o que eu gostaria realmente de fazer, né? O que é o meu objetivo profissional, com uma oportunidade de mercado que eu enxerguei. E aí, da Leite Integral, a gente tem a revista e tem o Simpósio Internacional Leite Integral, que acontece todos os anos em abril, em Curitiba, reunindo aí um público superior a 1.000 pessoas. Em 2000 o ano passado e esse ano, em função da pandemia, a gente migrou aí, como todo mundo, né, para o digital. E no ano que vem, né, abril do ano que vem, a gente já vai fazer o simpósio num formato híbrido, com presencial e virtual. Muito bom. Bem interessante essa questão de pensar no público que vai receber o conteúdo, né? E a informação que chega por meio da revista, ela é técnica, mas ela é de forma simplificada, né? Legal. Exato. Esse é o grande desafio, né? O que a gente chama de linguagem jornalística. Então, a gente tem alguns cuidados aí em relação à Leite Integral. O primeiro deles é que eu, desde que comecei, falei, olha, se for para fazer, eu quero fazer uma revista bonita, uma revista agradável, com papel de boa qualidade, com fotos de boa qualidade, com uma diagramação que permita que a pessoa leia com tranquilidade, né? Porque normalmente o produtor ou o técnico vão ler à noite ou nos finais de semana, então tem que ser uma leitura agradável, que não canse os olhos, né? E o que você colocou, que é premissa básica, é a gente transformar o técnico científico para uma linguagem jornalística, né? Que a gente chama, que é uma linguagem mais fácil, de mais fácil absorção daquele conteúdo. Isso, legal. Ô, Flávia, dentro do grupo Integral Comunicação, tem também o Beba Mais Leite, né, que tu já citou, tu é idealizadora desse movimento. Conta para nós o que consiste esse movimento. O nome é bem sugestivo, né, Beba Mais Leite, mas de onde que partiu a ideia de fazer esse movimento? Então, essa história ela é bem interessante, acho que algumas pessoas já escutaram ela aí, porque eu sempre conto, né? O Beba Mais Leite, ele veio junto com o meu primeiro filho e com a primeira filha da minha sócia, da Ana Paula Menegatti. Os nossos meninos nasceram com um intervalo pequenininho aí de 13 dias, e a gente, né, por ser sócia, a gente teve já desde o início, eles foram criados meio que juntos, então a gente tinha a mesma pediatra, enfim. E essa pediatra, ela sabia que a gente trabalhava com pecuária leiteira, o marido da Ana também trabalha com pecuária leiteira, o Oiti, e meu marido trabalha com suinocultura. Então, ela já sabia onde ela estava pisando ali, que quando os meninos fizessem 1 ano, eles iam tomar leite de vaca, né? E aí, chegamos para consulta de 11 meses, né? Eu cheguei com o Pedro para consulta de 11 meses, e eu falei, nossa, graças a Deus, agora o Pedro vai tomar leite de vaca. Eu amamentei até os 7 meses, e depois fiquei com aquela fórmula de segmento até 1 ano, e com 1 ano, né? Inclusive, é a recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria, que as crianças já podem consumir o leite de vaca se não tiverem nenhum tipo de problema de saúde. E aí ela foi abrir um armário lá que tinha no consultório dela e me deu uma lata. Falou, esse leite é um leite ótimo, que ajuda no desenvolvimento cognitivo das crianças, é extremamente adequado. E aí eu olhei a lata e falei, gente, eu não conheço essa marca de leite, mas como assim, né? 20 anos aí de estrada no leite, como é que eu não conheço uma marca de leite? Mas falei, paciência, né? Não conheço e tal. E levei o leite para casa felizinha lá para fazer as primeiras mamadeiras aí para o meu menino. E aí, quando eu abri essa lata, eu senti um cheiro assim forte, adocicado, um cheiro de baunilha.
E aí meu faro de veterinária, né, que trabalha com pecuária leiteira, avaliação de sucedâneo de leite para bezerra, falei, opa, isso não é leite, não, né? Leite tem que ter cheiro de leite, não de morango, baunilha, nada disso, né? E aí eu fiz o que eu devia ter feito lá no consultório da pediatra, que era olhar o rótulo. E aí estava escrito em letras até não muito pequenas, esse produto não é leite, é um composto lácteo com óleos vegetais e fibras. E aí eu fiquei muito indignada com isso, né? E liguei brava para a pediatra, e depois a gente é amiga, super amiga, ela é pediatra dos meus meninos até hoje, e hoje ela recomenda fortemente o leite. Mas naquele momento eu fiquei bem... ela, né? Oi? Tu converteu ela, né? Essa eu converti. Mas eu fiquei muito brava naquele momento com ela, né? Perguntei qual parte que você não entendeu que eu vou dar leite de vaca pro Pedro, né? E aí esse negócio mexeu demais comigo e eu liguei para a Ana e a Ana também tinha caído aí na cilada da latinha do leite. E aí eu resolvi pesquisar isso. A gente fazia parte na época de um grande grupo de mães no Facebook, aqui de Minas, tinha mais de 6.000 mães nesse grupo. E eu resolvi fazer uma pesquisa, entender se as mães estavam dando leite de vaca ou dando esse composto lácteo. E aí, para minha surpresa, a grande maioria estava dando composto lácteo e não tinha intenção de dar leite para os filhos, porque esse produto pode ser usado até os 5 anos de idade. E aí acendeu uma luz mais do que vermelha, né, na nossa cabeça, né? A gente vive da pecuária leiteira, a gente brinca que nasceu debaixo de peito de vaca, né? E de uma hora para outra a gente estava vendo aí uma situação que poderia se tornar muito complicada, né? Já que os hábitos de consumo são formados na infância. Então, se essa criança não toma o leite de vaca na infância, toma um líquido extremamente adocicado, ela nunca mais vai tomar leite puro na vida. E aí eu escrevi um artigo que chamava Em Defesa do Leitinho das Crianças, fazendo uma comparação nutricional entre os dois produtos, inclusive uma comparação financeira, porque esses produtos custam muito mais caro do que o leite de vaca. E esse artigo ganhou mundo, foi parar em jornal, foi parar em revista, fui chamada para uma série de entrevistas falando dele. E dele surgiu o Beba Mais Leite. Eu comecei a escrever na Leite Integral uma coluna mensal, né, falando sobre os benefícios do consumo de leite e derivados, mas essa revista ela ficava restrita ao nosso público da pecuária leiteira. E eu precisava expandir isso para um universo maior. E aí a gente decidiu fazer um evento de maternidade, é o nosso único projeto fora da pecuária leiteira, que é o Seminário Internacional de Mães. Reúne aí mais de 1.000 mães presenciais e com alcance superior a 100.000 pessoas por edição. E aí a gente, tendo esse mailing, né, tendo esse acesso a essas pessoas e a grandes influenciadoras, a gente criou o Beba Mais Leite, que tem aí como pilar a comunicação. Então a gente tem como base forte, né, as nossas redes sociais e o trabalho com e-mail marketing, e a parte de eventos, que a gente traz grandes influenciadores aí, pessoas respeitadas, como exemplo o Dr. Drauzio Varela, que fez mais de 30 palestras para a gente entre 2017 e 2019, no Brasil todo, defendendo esse consumo de leite e derivados. Então, basicamente essa aí a história. Flávio, escutando tu falar aqui, dá para perceber que o empreendedorismo realmente corre nas veias, né? Então, é uma pessoa que gosta também de inovar, sim, gosta de tecnologia. Já que a ideia do nosso bate-papo é falar também aqui um pouco sobre inovação e tecnologia, não dá para a gente deixar de falar do leite A2, né? E aí tem a certificação das vacas A2, que geram leite A2. E eu acho que isso também está um pouco ligado com essa característica mais exigente do consumidor, porque envolve um selo de rastreabilidade também, né? Sim, sim. E inclusive, como você falou, eu tenho estudado as preferências, né, a preferência dos consumidores, né? Então, conhecendo ali os dois lados da história, né, tanto de quem produz como de quem consome, eu acredito que essa questão do leite A2 deve ter surgido um pouco disso também, né? Fala para nós aí o que é o leite A2, qual que é a diferença do leite A2 para o A1, essa questão de vaca A2 que vai gerar
que tem esse selo, que tem essa rastreabilidade, que às vezes esse boom de informação que chega para o consumidor, ele não consegue filtrar tudo isso. E qual que é a diferença e quem pode consumir esse leite A2? Tá. O nosso protocolo, né, que se chama Vacas A2A2, ele faz parte de um braço da nossa empresa, que é a Integral Certificações. Então, a gente tem, além do leite A2, a gente tem um programa bem robusto de bem-estar animal, e estamos entrando agora na sustentabilidade, vamos iniciar aí uma certificação em ESG. Mas falando do A2, realmente, assim, ele surgiu, sim, né, da questão empreendedora, mas, para ser bem sincera, ele surgiu muito mais por uma preocupação muito grande que a gente tinha de como que esse produto ia entrar no mercado. Por quê? Porque o leite A2, eu vou explicar, ele é destinado a um nicho da população, mas as pessoas que começaram a estudar o leite A2 e até a produzir o leite A2, algumas pessoas, né, não todas, começaram a levantar bandeiras do tipo, o A2 é melhor do que o leite que a gente está acostumado a consumir a nossa vida inteira. E eu tinha um medo muito grande de como que isso ia chegar no consumidor final, né, porque o consumidor ele tem muita dificuldade de entender até os tipos de leite mais tradicionais, que é o pasteurizado refrigerado, o HT. Ele tem dificuldade de entender, né, o que é leite tipo A. Imagina chegar uma nova informação para ele, que não é simples de ser explicada, né, e correndo um risco da gente sair com uma mensagem do seguinte, ó, o leite que você tomou a vida inteira, ele causa doença, ele causa problema digestivo, e o A2 é que é o bom, né? E não é isso, né? O leite A2, ele é idêntico ao leite que a gente está acostumado a consumir, com diferença de uma única proteína, que é a caseína 1. O leite A2 não tem caseína A1. E o processo digestivo dessa caseína 1 libera um metabólito que, em indivíduos sensíveis, causa sintomas parecidos com o da intolerância à lactose. Então, ele é destinado a quem? A um público, a um nicho estimado em cerca de 25% da população, que não tem intolerância à lactose, que não são crianças com alergia à proteína do leite de vaca, mas que depois que consome leite sente um desconforto gastrointestinal. Então, o A2, ele qual que é a grande pegada dele? Ele é um leite de mais fácil digestão por não ter a caseína 1, que é uma proteína que tem uma digestão um pouco mais lenta, um pouco mais difícil. Então, essa é a única diferença, né? Por que ele não é um leite para quem tem intolerância à lactose? Porque ele tem lactose igualzinho, né? Por que ele não é um leite para criança que tem alergia à proteína do leite de vaca? Porque as alergias alimentares, elas normalmente são mistas. É muito difícil você ter uma criança com a PLV que tem exclusivamente alergia à caseína A1. Normalmente ela tem alergia a várias proteínas do leite e até de outros alimentos, de ovo, de amendoim, enfim. Então, é por isso que esse leite é destinado a um público específico que tem uma dificuldade de digestão do leite convencional. Como que esse leite é produzido? Ele é produzido por vacas que têm o genótipo A2 para produção de caseína. Então, se a vaca tem o genótipo A1, ela vai produzir leite só com caseína A1. Se ela tem o genótipo A1, A2, ela vai produzir o leite com caseína A1 e com caseína A2. E se ela tem o genótipo A2, ela vai produzir leite só com caseína A2, que é o leite A2, né? Então, a gente entrou nesse trabalho de certificação. Na verdade, a gente passou aí uns 2 anos estudando isso antes de realmente propor um protocolo, né? Por quê? Porque hoje a gente não tem testes rápidos que detectem a presença de caseína 1 no leite. Então, todo o processo ele tem que ser feito por rastreabilidade, né? Então, a gente criou um protocolo. Esse protocolo, inclusive, foi o primeiro protocolo de pecuária leiteira depositado na Confederação Nacional da Agricultura. E contratamos, né? Temos uma empresa auditora que audita as fazendas para ver se há uma separação completa do leite A1 para o leite A2, né? Porque hoje a maioria das fazendas que a gente tem certificadas, elas são fazendas que ainda têm animais A1 ou A1 A2.
Então, precisa fazer essa separação completa da ordenha e do leite. E, mais recentemente, agora no finalzinho do mês passado, meio do mês passado, a gente teve uma notícia muito boa, né? A gente vinha trabalhando há muito tempo, aí, inclusive junto com a Abraleite, que é a Associação Brasileira dos Produtores de Leite, para conseguir um registro na Anvisa, alegando funcionalidade do leite A2. E a gente conseguiu esse registro, né? Então, hoje, a gente pode dizer que é um leite de mais fácil digestibilidade nos rótulos dos produtos, né? O que foi um ganho muito grande aí para o setor. Legal. Eu acho importante a gente colocar bem essas definições, né? Explicar bem o que significa, porque já tem gente pensando aí que o leite vem da caixinha, né? Da prateleira do supermercado. Então, é importante a gente sempre deixar bem claro, né? Como que funciona. Certeza. Tá? Ô, Flávia, certamente as novas tecnologias, né? Como algumas que você bem já citou aqui, ao longo dos anos a tecnologia tem contribuído para o desenvolvimento da cadeia leiteira, né? E há quem diga que a tecnologia abraçou a cadeia de leite, né? Eu prefiro dizer que foi a cadeia de leite que abraçou a tecnologia. Eu venho de uma criação que tem origem no sustento na produção leiteira, né? Tu citou aí no início que os teus filhos já iriam crescer nesse meio e tudo. E eu cresci também nesse meio, tá? Então, assim, a minha mãe, ela criou eu, mais 3 irmãs e uma sobrinha dela, baseado nisso, né? Ela mesma tirava o leite e a gente tinha uma pequena propriedade no sul do Pará, no interior do Pará, então a minha infância foi assim também. Só que naquela época as coisas eram bem mais difíceis, né? E aí a gente está falando aqui mais ou menos 1995, né? E aí já começa a entregar também aqui a idade. Ixi, então, não vamos falar disso não, abafa o cara. Então, naquela época, as coisas eram mais difíceis, né? A tecnologia, a informação era mais escassa. Inclusive, na época, ela fazia isso de forma manual mesmo. Não que na região ou que algumas outras regiões mais desenvolvidas em outros estados já não tinha, por exemplo, ordenha mecânica, já não tinha animais estabulados. Claro que sim, claro que ainda hoje existem alguns desafios na pecuária leiteira. Mas naquela época, eu lembro que quando ela começou, eu ainda bem criança, né? Nem energia não tinha. Imagina uma ordenha mecânica, né? Então, as coisas eram mais difíceis. Ao longo dos anos, a tecnologia veio entrando e facilitou, acredito que facilitou mais esse processo de produção, o que, com certeza, também deu uma alavancada aí na produção leiteira. Hoje, a gente consegue, com facilidade, chegar numa propriedade considerada pequena propriedade e o produtor já consegue ter, por exemplo, um tanque resfriador para ter um leite ali esperando numa temperatura ideal, esperando o caminhão vir chegar para levar para o destino, né? E antes isso era mais complicado, né? Então, assim, ao longo dos anos, a tecnologia, a gestão, todos os softwares, todos os aplicativos que apareceram aí, com certeza contribuiu para o desenvolvimento dessa produção. E aí eu queria saber de você, ao longo da tua experiência, da tua trajetória também na cadeia leiteira, como que tu vê essa importância da tecnologia para os ganhos produtivos, né, nas últimas décadas aí dessa cadeia? Eu acho que a tecnologia realmente é fundamental, né, para a gente ter esses ganhos em produtividade, em eficiência, sem dúvida, mas eu acho que ela cumpre um papel ainda mais importante, que é voltado aí à questão da sucessão nas fazendas. Porque hoje a gente tem uma geração que não está disposta a fazer o que os nossos pais, os nossos avós fizeram, né? Que era ordenhar a vaca. Eu lembro de eu pequena, assim, com barro até quase na cintura, né? Nos períodos de chuva, buscando vaca, aquela confusão, e vaca escorrega, cai, estoura casco, estoura peito. E assim, essas gerações novas, elas não estão dispostas a isso, sabe?
elas estão dispostas, elas enxergam o valor da atividade, mas elas querem alguma coisa que vá dar para elas também qualidade de vida. Então, assim, eu acredito que a tecnologia, ela cumpre demais esse papel de fazer, de tornar a pecuária leiteira interessante para as gerações futuras e, com isso, assegurar aí a sucessão, sabe? Eu vejo isso, assim, de forma muito, muito clara, muito nítida com as pessoas que eu converso, com fazendas que eu conheci, que já estão mudando a geração que está à frente da fazenda, e essa questão toda da tecnologia é extremamente importante para isso, né? Porque se for para tirar leite na mão e no barro, a pessoa vai preferir um outro tipo de trabalho na cidade e vai deixar a fazenda realmente para trás, sabe? Assim, mais recentemente, né, a gente tem visto um movimento muito forte e a pandemia, ela trouxe muito isso, de acelerar muito as coisas. Então, eu acho que isso vai acontecer assim, de forma muito rápida, né? Que é a questão da sustentabilidade, né? Ela está vindo, ela já vinha vindo em passos um pouco mais lentos, e com a pandemia ela tomou uma direção mais vamos dizer, linear, e uma velocidade muito mais rápida, né? Então, eu comentei no início, né, que essa questão vai ser o foco aí da nossa empresa, de um produto novo que a gente vai lançar agora, que é a questão da agenda ESG ou ASG, né, trazendo para o português, né, que é uma agenda que trata das questões ambientais, sociais e de governança, né? Então, assim, a inovação é o fio condutor disso, né? As fazendas, a tecnologia, a inovação é que vão sustentar essa agenda de sustentabilidade que está sendo proposta agora, que se tornou mais necessária aí depois da COP26, aonde novamente nós somos colocados aí como vilões, né? Então, assim, a gente tem duas opções: enxergar o copo meio cheio ou o copo meio vazio, né? A gente gosta de enxergar o copo meio cheio, né? E ver aí nesses desafios grandes oportunidades para a gente fazer melhor, né, e para a gente conseguir ter, de fato, uma pecuária leiteira sustentável. Isso, essa pegada, hoje a gente fala muito, né, nessa pegada sustentável, né, e é importante para a gente, não só para o nosso mercado interno, né, mas também para o mercado externo, a gente mudar essa imagem que o Brasil, infelizmente, tem fora em outros países, né. Essa questão da sucessão, só queria voltar um pouquinho no assunto. Eu concordo completamente contigo, né? Eu também rodo algumas fazendas aí, e às vezes a gente encontra aí alguns negócios familiares, né? Em que os filhos realmente não querem seguir a mesma carreira que o pai, né? Eu tive essa realidade de estar dentro do curral ali com minha mãe e vendo como é que funcionava tudo aquilo, ainda em situações de bem menos tecnologia, como eu citei, mas realmente a turma não vai querer, né? Hoje em dia a turma não vai querer tá dentro dessa realidade, né? Hoje o mundo mudou muito, mudou absurdamente muito, né? Com certeza, com certeza. Flávia, aí para a gente encerrar essa questão de tecnologia, de inovação, eu só queria citar te fazer uma última pergunta também, né, sobre isso, que a Barenbrug é uma empresa que gosta e tem trabalhado com tecnologia, tem trabalhado com soluções inovadoras junto aos produtores, promovendo aí e desenvolvendo novas forrageiras com alta produção e também com boa qualidade bromatológica, que principalmente quando a gente está falando da qualidade da cadeia leiteira, isso é muito importante, né, cuidar da qualidade bromatológica do alimento. E aí, dentro desse cenário da cadeia leiteira, como que tu enxerga que a importância dessas soluções inovadoras, desses cultivares de alta tecnologia dentro do setor leiteiro? Eu acho que sim, é fundamental, né? A gente sabe que a alimentação do rebanho representa o maior custo, né?
e também representa a maior oportunidade de você ter ganhos em produtividade dos animais. Então, assim, você ter forrageiras de melhor qualidade é essencial, né? Eu estudei bastante aí a nutrição animal na minha pós-graduação e isso era a premissa básica, né? Se você tem uma forrageira de alta qualidade, você vai ter um ganho por área, você vai ter uma eficiência alimentar muito melhor do que se você trabalhar com forrageiras de qualidade inferior, né? Então, acho que é um trabalho fundamental que a Barenbrug faz, né? Que precisa realmente chegar aí em todos os produtores, né? Porque esse conceito realmente pode mudar muito da nossa realidade. Quando a gente pensa, voltando na questão da sustentabilidade, né? Quando a gente pensa em sustentabilidade, muitas vezes a gente só pensa no meio ambiente, né? Temos que preservar o planeta. E, na verdade, a agenda ela é muito mais ampla do que isso, né? E quando a gente entra no G lá de governança, o que ele olha? Ele olha exatamente os retornos financeiros que aquela atividade traz, né? A gestão de uma forma geral, inclusive a gestão financeira. E o que a gente sabe, né? Que o animal mais produtivo, um animal mais eficiente, é um animal mais sustentável dentro do sistema de produção, né? Então, onde você tem uma vaca produzindo mais, ocupando aí o lugar talvez de 10 vacas que estão produzindo menos. Então, a produtividade está totalmente relacionada com a sustentabilidade. Isso, a forma como esses animais se alimentam, né? A forma que o alimento chega, por exemplo, uma pastagem mal manejada, com certeza ela vai gerar mais malefícios, né, para o meio ambiente, né? E também, consequentemente, para a produtividade animal, né? Flávia, agora... pode falar, perdão. Não, só estava falando com certeza, concordando aí com você. Tá certo. Eu queria falar também um pouco sobre os nossos desafios, né, na cadeia leiteira, e já envolvendo essa questão da gestão, que é um assunto que tu vem sempre tocando um pouquinho nele aí. Claro que são vários os desafios que o Brasil tem hoje na produção leiteira, mas eu queria que você elencasse pelo menos alguns dos nossos desafios, né, os desafios que os produtores de leite têm, e que, por exemplo, através da gestão mais eficiente, isso pode melhorar. Eu vou falar um desafio, porque dele a gente vai ter vários aí que vão derivar desse primeiro aí que eu vou falar, que é agregar valor aos produtos lácteos, né? Por que eu escolhi esse? Porque dele vem grande parte dos problemas que a gente tem, né? O que é uma questão recorrente aí dos produtores? A questão do preço pago pelo litro de leite, né? E a gente nunca vai conseguir ter uma elevação desse preço que seja satisfatória para o produtor se a gente estiver falando em produtos de baixo valor agregado, né? Então, pensar aí no leite UHT, ele tem um papel importantíssimo na cadeia, né? O leite que chega para todo mundo, que chega em todos os locais, mas é muito difícil você conseguir agregar muito valor ao leite UHT normal, né? Aí, quando você entra com atributos para esse leite, como a questão do A2, questão do bem-estar animal, agora da sustentabilidade, você consegue que o consumidor esteja disposto a pagar mais por aquele produto, né? Então, com isso, todos os outros desafios, eles conseguem ser superados, porque a maior parte deles está relacionada à questão financeira, né? Então, você consegue, se você tem uma margem melhor de lucro, se o produtor tem uma margem melhor de lucro, ele consegue investir mais em tecnologia, né? Ele consegue investir mais na gestão das pessoas que estão envolvidas com a mão de obra da fazenda, né? Então, assim, eu entendo que esse é o principal desafio. E é um baita desafio, porque a gente está num setor extremamente tradicionalista, né? Eu estou aqui no estado maior produtor de leite, que é Minas Gerais, né? Onde a gente tem um tradicionalismo muito grande, né? A gente sente assim uma grande dificuldade das pessoas da cadeia, né? Em dizer, não, vamos fazer isso, vamos fazer um produto novo, vamos agregar valor. Fica sempre aquela coisa, não, vamos ver, né? E aí a gente vai perdendo espaço
para os nossos concorrentes, né? Para as bebidas vegetais que estão aí entrando firme no mercado. Nós temos várias empresas aí, várias startups que já se tornaram unicórnios, né? Que estão com uma valorização imensa aí, que são de alimentos de origem vegetal para substituir o alimento de origem animal. Então, assim, eu entendo que se a gente consegue agregar valor, a gente consegue trazer mais tecnologia, a gente consegue fazer uma melhor gestão e, no final das contas, a gente vai ter mais eficiência. E aí eu vou voltar nessa pauta da sustentabilidade, do ESG, que isso vai ser um desafio, né? Porque tudo que chega de novo, especialmente para o produtor, ele costuma enxergar sempre como um risco ou como um custo e não como uma oportunidade, né? Mas isso é um caminho sem volta, né? Nós estamos aí nos deparando com essa agenda cada vez mais forte, ficou mais forte ainda com a COP26. Então, assim, eu acredito que vai ser um desafio grande e que aqueles que conseguirem enxergar como oportunidade vão se sair muito bem. E os que não conseguirem, né, os que acharem que não, isso não vou fazer, não tem importância, eles realmente estão fadados aí, inclusive, a sair da atividade. Legal, que bacana, Flávia. É uma aula, né? Tu deixa aqui para nós hoje. Infelizmente, a gente está chegando no final do nosso tempo, né? A gente precisa ficar por aqui, mas eu queria te fazer uma última pergunta, que justamente vem de encontro com isso que você falou. Esses produtores que não estão adentrando na tecnologia, que não estão adentrando aí nessa pegada de sustentabilidade, eles estão fadados a sair da atividade, né? E aí eu queria que você deixasse aí um recadinho, né, um último recado aí para esses produtores que têm esse perfil, né, que não gostam de trabalhar com tecnologia, que não mensuram dados, que não têm ali suas anotações, que não têm controle dos números, que não são adeptos às novas tecnologias, a essa pegada de sustentabilidade. Queria que tu deixasse teu recado aí para essa turma. Vai sair da atividade, vai continuar por muito tempo? O que tu falaria para esses? Então, é complicado falar isso, né? Porque a gente considera que eu sei muito pouco, né? Cada dia mais eu busco entender melhor, estudar mais, mas a gente ainda sabe, né, muito pouco. Mas, assim, a minha percepção é de que esse como eu disse, um caminho sem volta, né? E eu acho que isso a pandemia ensinou muito para a gente, né? Quando que a gente ia imaginar, né, que ia surgir um vírus, que ia nos trancar em casa, que ia fechar as escolas, que ia fechar tudo, que a gente só ia poder sair de casa para ir no supermercado e na farmácia, né? A gente nunca imaginou que isso pudesse acontecer. Então, esse vírus veio para nos mostrar, né, que o imponderável pode acontecer sim. E que as coisas acontecem numa velocidade muito grande, né? Eu lembro, no caso da pandemia, eu estava viajando em janeiro, começou-se a falar nisso, ia ser uma gripezinha que ia passar. Em 16 de março, as aulas foram suspensas, as crianças foram para dentro de casa. Então, assim, foi questão de 2 meses, menos de 2 meses, a gente ter isso aí acontecendo. E por que eu estou falando isso tudo? Porque, para o bem e para o mal, a informação circula muito rápido, né? E a gente tem uma quantidade grande aí de ativistas, né? Principalmente os veganos, que são contrários àquilo que a gente faz e que levantam questões muitas vezes completamente sem nenhum tipo de sentido, nenhum tipo de ciência envolvida, né? Mas eles estão aí, eles têm voz, né? E de uma hora para outra a gente pode se tornar um vilão da sustentabilidade, né? Um grande destruidor do planeta, como eles pregam aí, e a gente pode ter um baque extremamente forte na nossa cadeia produtiva. Então, eu acho que é responsabilidade de todo mundo. O produtor, ele tem muitas vezes a mania, né, de dizer que a responsabilidade é da indústria, né, e a indústria joga de volta para o produtor e fica nesse joga-joga, né, enquanto isso os nossos concorrentes estão aí fazendo o papel deles, né, que é de colocar a gente num patamar muito ruim e de colocá-los
né, como sustentáveis, como eficientes, como bons para o planeta, como bons para a sociedade, né? Então, eu acho que o recado seria esse, né? Eu acho que é um caminho sem volta, e eu acho que tanto produtores quanto indústrias que não tiverem essa visão estão fadados realmente a sair da atividade, a desaparecer. Nós, como técnicos, produtores, precisamos difundir essa informação, né, que hoje chega muito rápido e às vezes chega distorcida, né? Sim. Então, é responsabilidade de todos nós, né, levantar essa bandeira. Com certeza. Ô, Flávia, muito obrigada, tá? A gente encerra aqui o nosso bate-papo e eu queria te agradecer mais uma vez na pessoa da Barenbrug por ter disponibilizado o teu tempo. Eu quero dizer que foi uma satisfação te conhecer, ainda que assim, né, digitalmente, mas foi muito bom. Oportunidade de nos conhecer pessoalmente, com certeza. Quem sabe um dia a gente se encontra, né? Está convidada para me visitar aqui no Goiás para a gente tomar um café e comer um queijo, né? Eu sei aqui também, nas Minas Gerais. Vamos sim, vamos combinar aí um encontro. Muito obrigada, viu? E se você quiser deixar aí as suas considerações finais, pode ficar à vontade. Não, quero agradecer, dizer que passou super rápido, que a conversa foi ótima. Então, te agradecer também, gostei muito de te conhecer a sua história, que é parecida com a minha, né? E é muito bom ver que a gente está aqui na atividade, está tentando, né, fazer diferente e tornar realmente o nosso setor cada dia mais eficiente, mais sustentável. Agradecer novamente a Barenbrug pela lembrança do meu nome e me colocar à disposição de todo mundo aí que estiver nos assistindo e da Barenbrug para estar aqui em outras oportunidades. Que bom, obrigada, viu, Flávia? E um grande abraço. Até uma próxima. Até!